não fico mais à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Colônia. É a primeira vez que aqui venho. Prazer ser um nós. Muito obrigado. Você aqui, meninão novo, desse aí, uma palestra pra gente aqui. O físico então um pouco, é verdade, né? Estamos um pouco avançados, né? Mas preservando o auxílio da mente e dos pensamentos corretos. Isso. Meus filhos, é um prazer estar nessa casa de paz, de amor e de união. Eu quero agradecer a diretoria que nos convidou. Muito obrigado. Nós aceitamos de muito bom grado, né? Caminhar e servir com disposição. Deveríamos ter isso em mente, não só nas questões ligadas à doutrina espírita, mas sim com sua divulgação, como nos propõe Emmanuel. A divulgação espírita não deve acontecer somente com a letra, mas sim com o nosso exemplo. Esta é a maior caridade que podemos fazer para o espiritismo. Ser exemplo de sua divulgação. Palavras passam, exemplos ficam e modificam pessoas. Esse é a maior divulgação. E é o maior desafio de todos. Nós vamos falar a respeito da nossa vida íntima, de como nós estamos conduzindo o nosso caminhar enquanto aqui estamos. Se estamos somando, se estamos lucrando, se estamos fazendo bons investimentos, conforme nos orientou o Mestre Jesus, para que multiplicássemos o nosso talento, ou se estamos, por vezes, nos auto-sabotando com justificativas de que devemos agir assim, porque o mundo está agindo assim para conosco. Dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos seguir uma tela mental muito prática, para poder ficar claro para nós a maneira como nós, às vezes, reagimos. E a questão é bem essa: começar perguntando: eu sou alguém que reage ou age? É algo profundo, porque muitas vezes nós não fazemos essa colocação. E veja, nós vivemos em uma época, a nossa época, que nos cobra muita rapidez. Tudo passa muito rápido. Aquilo que estudamos ontem, hoje, já é praticamente obsoleto. Novas tecnologias, a ciência dá um salto, enfim, novas informações nos chegam. O interessante é que nós aceitamos tudo sem questionar. E mais, reagimos a tudo sem questionar. Logo, se uma informação que nos cai na rede social, veja, é capaz de alterar o meu humor, é capaz de modificar o meu dia, é capaz de ditar como que eu vou ficar talvez naquela semana, ou como as minhas emoções devem agir sobre mim. Isso porque eu deixei essa questão da educação emocional para segundo plano, ou o reino de Deus, como diria Jesus. Invista nesse reino, busque, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, notem, nós somos seres que mais reagem do que agem. Eu aceito sem questionar. Por exemplo, eu aceito ofensas sem questionar. Assim que me ofendem, eu já aceito. É óbvio que aceitando, eu não vou querer levar aquele desaforo para casa. Então, dependendo da minha natureza, ou seja, a minha personalidade, se o meu gênio for daquele temperamento forte, onde o orgulho ferido não aceita sair do local sem devolver o golpe, eu vou então agredir aquele que me agrediu, sob a justificativa de ter razão. É óbvio, eu tenho razão, mas eu não estou certo. No momento que eu desfio o golpe, leis perfeitas gravadas em minha consciência garantem que eu passe por aquele mesmo processo em breve. Mas no momento que eu já estou desferindo o golpe, eu já estou conectado com todas essas mentes que vibram nesses padrões de inferioridade e que estão me convidando para agir daquela maneira. Então, nós reagimos ou agimos. Quando alguém nos ofende, nós não aceitamos o presente, porque é um presente. Quando eu não quero, eu deixo com o agressor aquele presente, a sociedade assusta. Não, você não vai se defender. Se chama defesa.
Agredir o outro se chama defesa. Veja, como nós deturpamos o entendimento. A questão da inteligência emocional realmente ficou para segundo plano. Então nós vemos que jovens hoje, cada vez mais, sem o controle desse seu conteúdo emocional, ao se deparar com um simples não na vida, chega ao ponto de fazer uma chantagem emocional e, por não ter o domínio do seu mundo psíquico, se suicida, se droga, se prostitui, se maltrata intimamente, não entendendo que está maltratando a si mesmo. Ao odiar, estou odiando a mim mesmo. Mas com razões eu vou justificar a maneira como ajo e vou dizer, sou assim. Veja que interessante. Somos assim e pronto. E queremos que só aqueles que não se sintam incomodados é que convivem conosco. É muito natural, então, que nós vamos ter uma multidão de amigos nos observando, como Paulo diria, uma nuvem de testemunhas, os Espíritos, que se interessam por nós. Estes não se incomodam. Estes vão nos influenciar a ser cada vez mais azedos emocionalmente. Cada vez que eu endosso esta minha natureza, em que o orgulho ferido não consegue sair de uma situação onde foi agredido, para tratar esta questão no lar, no ambiente doméstico, nas luzes do Evangelho íntimo, não falar qualquer coisa. O falar que nós já pensamos há mais de 2000 anos. E eu pergunto para vocês, esta palavra do qual me fez esclarecido e bem informado acerca de Jesus, ela é capaz de evitar que eu puxe um gatilho? Ela é capaz de evitar que eu traia? Ela é capaz de evitar que eu grite com você? Que eu lhe sabote, que eu lhe corrompa? Então veja, nós só somos povos esclarecidos. Sabemos o que devemos fazer, mas temos um motivo para não fazer. E o motivo é você, o próximo que me feriu. Sendo que Jesus já pediu, amar o amigo ou o próximo é muito fácil. Eu o amo, eu quero algo em troca dele, então eu vou amá-lo. Quero algo em troca, espero algo em troca, vou amá-lo. Desde que ele não me fira, eu não o excluo da minha lista de prioridades, eu não o odeio. Mas, enquanto este me serve, eu o amo. Mas o próximo também inclui o inimigo. O próximo também inclui todos os reinos da vida, até os infinitesimais, até aqueles que carregamos conosco, o nosso corpo físico, formado por trilhões de princípios a caminho da individualização, a começar por nossas células. E se formos avançando mais, vamos entender que somos geradores de vida, mas não nos preocupamos nem um pouco em nos adoecer. Talvez constantemente, segundo a Gênesis, capítulo 14 aos Coríntios, estamos emitindo de maneira incessante e permanente vibrações pelos pensamentos dos quais eu tenho justificativa para me sentir magoado. Por quanto tempo? Não importa, até sair em forma de um câncer. Eu tenho razão para me odiar. E os Espíritos ali vão dizer assim, de maneira incessante e permanente, tu bombardeias seus corpos espirituais. Antes do teu ódio atingir o outro, primeiro contaminou de tudo. É interessante, não? E nós ainda nos questionamos, por que perdoar? Há uma obra de Francisco Cândido Xavier, Psicografia, Espírito Emmanuel, em uma lição em que vai tratar sobre a terapêutica do perdão, obra Hora Certa. Ele vai dizer que quando Jesus deixou ao mundo o ensinamento do perdão,
Ele estava entregando às criaturas humanas o maior tratado de psicoimunologia que a ciência haveria de conhecer, para preservar a si mesmo e sua saúde. E até hoje nós abrimos mão dessa terapia do perdão. Quem é grato não tem tempo para odiar, porque tem uma prioridade: enxergar o momento que passa entre nossos dedos quando estamos distraindo. Então, quem é grato consegue enxergar beleza, poesia e perfeição até nas fatalidades da vida, porque estes são nossos maiores instrutores. Por isso que o Espiritismo é consolador, porque ele mostra e descortina que uma morte de um ente querido, aquele que andava comigo de mãos dadas até ontem, ou até agora há pouco, ou nos meus braços estava ontem, hoje já não está mais. Essa doutrina de luz mostra que a vida continua além da vida. O corpo físico é transitório, assim como aquele que se foi, que tu amaste e que ama, o teu também irá. A pergunta seria então: o que estou levando na minha bagagem quando estou aqui? Eu estou falando de vida íntima. Do que meu coração está cheio? Jesus tratava disso. O que sai de tua boca significa que o teu coração está cheio. Veja quantas informações nós temos no ensino moral do Cristo, que aliás, quando abrimos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que vai tratar do objetivo desta obra, quando nós lemos essa introdução, nós começamos a perceber a profundidade do manancial de informação que tem só aqui, o objetivo da obra. Há um dado momento em que Kardec coloca que vai se atentar aqui, item 5, somente com o ensino moral, porque as demais observações, todas elas encontram controvérsias. O ensino moral não se discute, ele serve para fazer eu enxergar a mim mesmo. E é muito importante notar isso, porque nós vamos entender que o ensino de Jesus, seus ensinamentos, faz com que eu me torne melhor, não por obrigação, por uma questão de inteligência. Eu uso a inteligência para seguir, porque a emoção faz com que eu siga meu instinto, que ainda é analisado. Por isso eu mato, por isso eu odeio, por isso eu não perdoo. Jesus trabalha com uma inteligência além da nossa, materialmente falando, que pensa em construir o intelecto para ter coisas. Jesus busca trabalhar a nossa inteligência espiritual para educar espíritos. É o único caminho que a Terra tem como solução: educação de espíritos. E deve começar no lar, no ambiente doméstico de cada um. Mas no meu lar, no meu ambiente doméstico, a pergunta é: eu sou um filtro moral? Ou passa impurezas por minhas mãos? Qual é a qualidade dos meus exemplos? Já que eu ensino também por assimilação fluídica. O que é isso? Emanação daquilo que os outros não veem, mas que os corações sentem. Por isso Jesus diz: aquilo que sai de ti é o que o teu coração está cheio. Aquilo que eu guardo em mim, eu posso prejudicar e infectar um lar todo. Por isso que o apaziguamento íntimo é muito importante, porque um ser em perturbação consegue desarmonizar, é como uma célula quando desarmonizada. Caso não seja curada ou eliminada pelo processo imunológico do corpo físico, corre-se o risco de contaminar as demais e desestruturar todo um organismo, levando-o até a óbito. Nós carregamos conosco um gênio que desconhecemos, gravados todos na lei da consciência, estas informações, todas elas, leis de vida. E esse
sublime peregrino que vive em nós, nos convida a nos conhecer. São lições silenciosas que o outro jamais vai saber a força que eu fiz para falar um não, para resistir a uma tentação. A tentação que me convida a repetir aquilo que eu sei que eu não gosto que façam comigo, mas que eu ainda não consigo resistir quando estou diante daquela tentação. A misericórdia divina que há em mim garante que mesmo cometendo erro, um dia eu vou despertar e vou ser tão feliz quanto o anjo que me orienta, independente do julgamento do mundo que não me dá paz, desde que a minha paz seja aquela que Jesus me dá, que é diferente da paz do mundo. Nesse aspecto onde eu encontro a consolação, eu vou ao encontro com o que há de melhor em mim. Eu abraço, eu não me saboto mais, porque nós, na nossa caminhada, é muito comum ao cometermos um erro, entrarmos num processo de remorso autodestrutivo e aceitando sugestões de outros, reagindo apenas, não agindo. Então eu vou aceitar as acusações dos outros que me dizem que sou fraco, que não sou um vencedor e que não vou conseguir, porque cometi um erro imperdoável. Eu aceito, eu acredito. Muitos de nós desviamos caminhos por causa disso. Mas quando eu decido mudar e investir melhor que é em mim, apostando nessas leis divinas que trago gravado na consciência, então eu faço a diferença. Eu me torno luz a iluminar muitas consciências que gravitam em torno a nuvem de espíritos que nos céu. Porque todos nós temos companhias espirituais. Basta saber qual delas eu prefiro, ou melhor, vamos fazer aqui uma análise, uma brincadeira. Qual faixa de vibração eu alimentei somente no dia de hoje? Para fazer uma análise do nosso coração, para saber onde está o nosso tesouro. Porque se eu der essa resposta com sinceridade, eu vou encontrar, meu coração está lá. E já imaginou se o meu tesouro estiver depositado no ódio? É lá que vai estar o meu coração. Quando eu carrego ódio, ou mágoa, ou frustração comigo, aquilo ocupa um espaço da minha vida. Reparem, em algum momento, ou por vários momentos do meu dia, eu vou estar pensando naquele foco, naquele alvo que é objeto de prioridade em meu íntimo. A mágoa, o descontentamento, que pode ser bem insistido por mim, repetindo esses pensamentos, pode se transformar em desgosto. E o desgosto, ser desgostoso, ele vai girando desânimo, não encontra mais beleza na vida. Ele sai da faixa da gratidão, porque para ele existem os outros que o ferem, alguém o feriu. Ele não é feliz por causa de um terceiro. Imagine, nós tiramos a nossa riqueza e colocamos na mão de outra pessoa. Isso é falta de caridade. Exigir que o outro nos faça feliz, sendo que essa obrigação é minha. Eu devo encher meu vaso de felicidade para inclusive dividir com você, assim como Jesus fez, sem esperar nem mesmo o reconhecimento daquele que ele amou. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Servir por servir, amar por amar? Ou nós só amamos se alguém nos ama? Ou eu só sirvo você se você me servir? Ou eu sou bom se alguém for bom comigo? Desde que não pise no meu carro, eu caminho com você. Caso contrário, você vai me conhecer. É disso que nós estamos falando. Da tua vida íntima, da minha. Quem é você? Quando nenhum olho, nenhum olhar o observa. Quem é você? Quando está distante dos indicadores, dos dedos acusadores físicos. Porque se tem uma coisa difícil para o espírito acreditar, é em espíritos. Nós não acreditamos que somos vigiados por espíritos.
porque se acreditássemos, mudaríamos a nossa conduta. E olha que quando chegamos no livro dos Espíritos, a partir da questão intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo, nós vamos encontrar lá, os Espíritos conhecem os nossos secretos pensamentos. Sim, podem conhecer, podem, até aqueles que vocês querem esconder de vocês mesmos. É porque é por assimilação, é por tônus mental, vibração. Quando lemos a Gênesis, capítulo 14, aos Filhos, entendemos isso. Jesus já orientava: aquilo que sai de ti é o que te condena. É o que teu coração está cheio, é o ponto vibracional. É a identidade do Espírito. É por vibração que eu conheço uma outra criatura. Por isso que tem criaturas que não tem nada materialmente para nos oferecer, mas ao chegar perto, nos dá uma paz. E se nos abraçar, ela nos cura de dores emocionais. Se nós soubermos aproveitar, nós podemos também nos curar dos males físicos. Mas estamos falando do nosso mundo íntimo. E damos pedido também para nos autoavaliar. Então hoje, o que mais alimentei em mim? O lado que conflita comigo e me sabota, porque eu tenho alguma prioridade maléfica em mim. De repente eu preciso dar manutenção do ódio todo dia, da mágoa. Por quanto tempo eu carrego coisas que não são minhas comigo, que colocaram aqui algum dia, e que eu insisto e dou prioridade para dizer: está aqui porque você trouxe, e eu não me perdoo por isso. Como viver em paz? Como encontrar frequência, por exemplo, nas câmeras magnéticas de passe, para que o passe possa ser eficaz para nós? Se em meu coração eu carrego ódio ou mágoa, mas é fácil dizer, difícil é passar pelo coração. Observou que a expressão está no passado? Passar pelo que eu passei. Vou contar uma história para ilustrar essa tela mental. Em um vilarejo havia um mosteiro nos arredores, uma escola para monges, com regras muito rígidas e severas para aqueles que lá desconhecem. Todos os monges ali, que viviam naquele processo de enclausuramento, não podia, em hipótese alguma, tratar uma conversa ou tocar diretamente em uma mulher. Dentro dos ensinamentos daquele grupo, isso era inadmissível. Em um belo dia, o vilarejo foi acometido ali, repetidamente, por uma enchente, e começou a alagar. O corre-corre desenfreado de todos faziam com que a população perdesse a ordem para sair em segurança. E ali o grupo de monges, para dar o exemplo, saía naquela famosa fila indiana, um atrás do outro, com aquela disciplina, passando em meio tumulto, a água estava subindo, com aquele equilíbrio, sem olhar para os irmãos que estavam precisando de ajuda, bem como nós quando nos tornamos puritanos, passando entre meio dos problemas, não prestando atenção se alguém precisa de nossa mão para ser um auxílio. E esse grupo de monges passa por ali naquela disciplina invejável. Muitos de nós podemos ser assim também. Disciplina invejável na casa espírita ou qualquer templo de oração em sua religião, e em casa um verdadeiro carrasco, não comandando o mundo emocional. E ainda acreditamos ainda que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, e a nuvem de espíritos que nos observam. Mas como eu disse, o espírito tem dificuldade para aquele espírito. E então, aquele grupo de monges passa. Chega um momento que eles se deparam com um rio que havia enchido um pouco. Então eles precisavam criar uma estratégia para passar com segurança, todos eles.
Por fim decidiram que iriam dar as mãos, e todos numa corrente iriam passando. Aquele que chegasse do outro lado do rio tinha incumbência de puxar todos com segurança, para que esses chegassem são e salvos e continuassem sua romaria até que a enchente baixasse e eles pudessem voltar com segurança. Assim fizeram. Mas em um dado momento, um dos discípulos olhou ao lado e viu um arbusto, e uma mulher segurava nele, quase as falências de sua força. Estava pedindo auxílio. Mal conseguia se expressar, mas ele olhava no olho daquela mulher, no olhar, e o olhar lhe pedia algo, pedia para ir ao encontro do próximo. Mas a instrução do mestre era rígida: não devemos tocar em nenhuma mulher. Mas ele pensava: de que adianta todo esse ensinamento se eu não sirvo com minhas mãos e com meus pensamentos? É então que ele decide, para garantir que o grupo ficaria em segurança, ele pega na mão de um dos monges, na mão de outro, sai da corrente e os conecta, os liga, garantindo que o grupo ficaria salvo. Enfrenta a correnteza e vai até aquela mulher. Coloca em seus ombros. Todos os outros veem o sacrifício que ele estava fazendo, mas ele havia se tornado um impuro. Continua sua romaria, se embora para trás. E ele, com muito esforço, chegou do outro lado do rio. Coloca a mulher sã e salva. Ela olha para o seu olhar. É aquela energia do bem-querer quando nós ajudamos uma pessoa sem esperar nada em troca, nem mesmo o reconhecimento dela. E ele capta a frequência da gratidão naquele lugar. Ele sai realizado e segue o grupo, porque era da natureza dele ser obediente. Segue. Ele percebe durante o percurso, já havia passado algum tempo, já estavam distantes da margem do rio, mas ninguém se dirigia a palavra dela, muito menos o mestre. Ele se aproxima do mestre, pergunta: mestre, há tempos que caminhamos juntos e nenhum de vós mais me dirige a palavra. Será que o que fiz foi tão errado assim? Salvar uma vida? Nosso objetivo não é iluminação? Não deveríamos ajudar, estender as mãos? O mestre, com um tom de arrogância, porque quando a inteligência não tem nada a ver com o amor, nós só colecionamos patrimônio intelectual, só sabemos. Nos tornamos ótimos doutores, ótimos mestres, ótimos pós-graduados, só. Mas posso não ter nada a ver com o amor. Posso, inclusive, se for um cientista, aperfeiçoar bombas para destruição em massa. Mas o que importa? Vou ganhar prêmios, não vou? Então está tudo certo. Mas muito bem, mestre, por que eu não me dirigi mais a lá? E ele conclui: vocês obedeceram a lei do nosso povo. Não só voltou, conversou com aquela mulher, como a ajudou, colocando-a no seu corpo e atravessando o rio, você a tocou. O monge para, reflete e pensa. Naquele momento, o discípulo se tornaria mestre e o mestre se tornaria discípulo. E ele diz assim: mestre, o Senhor tem toda a razão e também todo o meu respeito. Só tem uma diferença entre nós: eu a deixei lá atrás, o Senhor a carrega nos ombros até aqui. É assim como a água, é assim como o ódio. Quantos de nós o estamos carregando até aqui? Se ele está no passado. O meu ódio é preto e branco ou colorido? É importante decifrar isso. Tem riquezas de detalhes, se sim ou alimento. Porque é tão prioridade assim que eu não posso abrir mão e desejar ao outro que me feriu um dia gratidão. Porque em verdade ele foi e é o meu melhor instrutor. André Luiz reconhece isso no primeiro capítulo da obra Os Mensageiros, lição renovação.
E ele mesmo diz: quem diria que os meus adversários do passado, aqueles que me feriram, hoje eu os consideraria os melhores professores, meus mestres. E não é assim? Quantas dores do passado, frustrações, relacionamentos mal caminhados, e nós sofremos, damos uma dimensão enorme para aquilo, e agora nós olhamos para trás e vamos dizer: graças a Deus que foi assim. Porque se eu ainda não digo isso, se eu ainda quero encontrar justificativa para ser diferente, eu estou preso lá. Saiam deste mundo que só está aqui, que só diz respeito para nós e para mais ninguém. Então é muito importante não convidar personagens para conviver conosco que nos sabotam. Vida íntima. Porque eu posso estar deixando passar uma existência. Porque o meu orgulho ferido não consegue falar: eu te perdoo. Perdoar é diferente de conviver, e é diferente de esquecer. Esquecer é o fenômeno da memória, lembranças. Eu sempre vou lembrar de uma ofensa. Eu me lembro de inúmeras humilhações, desde criança até muitas na fase adulta, enquanto elas aceitavam. Depois aprendi a não aceitá-las mais. Fica com quem está ofendendo. Esse presente eu não quero, eu só aceito coisas boas. Eu posso fazer isso, são escolhas. Mas para isso nós precisamos treinar nosso compromisso. Os benfeitores espirituais, eles buscam trabalhar isso em nós. Quando nós estamos tomando paz, nesse momento, nós estamos recebendo energias positivas, algumas delas vasculhando suas mentes para que possam aflorar emoções mal resolvidas. E é bom que surjam esses impactos internos. É bom que nós possamos ser tocados por coisas que estavam lá quietinhas e agora saem. É como uma ferida para ser cuidado. Muitas vezes precisa ser aberta. Então deixe sair o que está estragado e guardado por nós com muito zelo e cuidado. Porque tem coisas que já cumpriram sua vida na nossa, tem coisas que já cumpriram sua parte na nossa vida, e nós estamos insistindo ainda, como o exemplo do monge encarregado até aqui. Lembre-se sempre dessa história. Quando algo estiver incomodando por muito tempo, pare e reflita: por quê? Se aconteceu lá há tantos dias, ou talvez até anos, por que eu ainda trago até aqui? Qual a prioridade disso para mim? Se já passou, se já não existe mais a não ser no meu mundo íntimo, para ninguém mais faz sentido o meu sofrimento. É interessante. Quando nós passamos a decifrar isso, nós começamos a escolher deixar de sofrer. É diferente de deixar de vivenciar a experiência. É óbvio que se uma pessoa nos ferir agora, você recebe um impacto, porque eu tenho uma expectativa com relação a um bom tratamento, pelo menos. Independente de ter expectativa com relação ao outro, mas pelo menos uma expectativa com relação a uma cordialidade. Então, quando alguém me fere, é óbvio que eu vou vasculhar o meu mundo. Meu Deus, mas eu nunca trataria alguém assim. Tá, mas eu posso ter tratado de outras maneiras. Para aquela pessoa ainda é difícil ser educada. Ela acha que ser assim, aquela personalidade que impõe pela força bruta, é o correto. Tirar vantagem é o correto. Achar que o mundo é dos espertos é o correto. Para muitos ainda é assim. E nós vamos observando o outro adoecendo, os adoecendo, de tanta preocupação em querer ter, e o ser vai ficando para depois. Por isso Jesus dizia: invista no reino de Deus primeiramente e em toda a sua justiça. Imagine um jovem lutado assim. Imagine como que essa criatura chega em uma universidade, por exemplo. Ele não precisa reagir àquelas informações que ele recebe, porque este sim terá uma opinião própria, pautado na ética e na justiça, de não fazer ao outro aquilo que não quer que deseja seja feito a ti. Ninguém vai precisar ensinar para este jovem, para essa criatura, que ele não deve maltratar uma pessoa, que ele não deve devolver o golpe.
que não deve maltratar a natureza ou tirar vantagem, ser um predador do mundo, sem devolver nada em troca. Ninguém, ele sabe. O diploma deste jovem não é de superioridade, é de responsabilidade. A conclusão do seu estudo significa: agora tu mais salvo, você mais será cobrado. Quando este dia chegar, muitas cadeiras de postos públicos empresariais vão estar vazios, porque sem tirar vantagem dele, não há por que ocupar esses cargos. Entenda como nossa vida íntima conduz tudo. Para ter paz, eu preciso ter paz aqui. Aí, para concluir, existe uma obra chamada Fonte Viva, que ela faz parte de uma coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Nós escolhemos uma lição aqui que se chama o culto da prece. E como nós estamos falando de vida íntima, eu peguei alguns fragmentos apenas para linkar dentro dessa expressão que eu coloquei aqui, desse dia, dessa reflexão da noite, né? Para nós vermos o quanto nós precisamos cuidar do nosso mundo íntimo. E a prece é um canal que eleva o homem a Deus, que torna o homem melhor, porque faz com que eu saia das vibrações, por exemplo, da reação, das reações. Todo mundo está reagindo a algo. Por que eu não posso agir? Por isso que a questão 922 do livro dos Espíritos, perdão, 932 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona por que o mal ainda subjuga os bons. Exemplo, eu falando com as minhas palavras, os Espíritos vão dizer: porque os bons são tímidos, o mal é audacioso, o bem pouco usa esses recursos para evangelizar. O mal é audacioso, ele usa para entrar na sua casa e aliciar o seu filho. Mas vai fazer o quê? Essa tecnologia para muitos é isso, não é minha época, eu não quero. Pois é, o mal quer, ele se especializa. E nós achamos que isso é culpa de quem? De alguém que inventou essa culpa. Mas e nós? Como povos esclarecidos que somos, já deveríamos estar fazendo alguma coisa. E aí a lição vai dizer assim: culto da prece do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, todos nós, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Em qual desses grupos eu me encontro hoje? Eu lanço forças agradáveis ou desagradáveis, criativas ou destrutivas? É uma pergunta comum. Por isso que Jesus dizia: ó, o que sai de tua boca é o que o teu coração está cheio. É uma frequência. Jesus falava para espíritos, é um profundo conhecedor do espírito. Precisa encontrar sabedoria dentro de suas palavras. E continua: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ficamos presos, a mágoa, por exemplo. É assim. Ou asas que progredimos na ascente, ganhamos pouco. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Por isso Jesus dizia: onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, ali vai estar você. Pode ser que eu esteja aqui hoje, mas minha prioridade não é essa. Dentro de mim há pontos mortos que precisam ser observados para ser sepultado, devidamente sepultado. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Limpe esses pontos mortos que carrega, para poder gerar uma frequência positiva e fazer a conexão com esses bons espíritos que nos assistem e que nos esperam para que possamos tomar
decisões, agir. Mas essa escola bendita tem toda a paciência conosco. Vai depender de mim construir ou não felicidade. É comigo. Deus nos ama mesmo assim. Mesmo se eu decidir, nessa eu vou odiar. Não tem problema. Você é tão amado por Deus quanto o anjo que está do seu lado. Só que você só vai odiar. Vai adoecer. Pode até se dar bem na vida materialmente. Só isso. Qualidade de vida é outra coisa. Não confunda posse do mundo. Posses bem materiais. Isso nos dá conforto. Mas qualidade de vida é outra coisa. Vamos lá. Vamos concluir. Segundo o pensamento, se o pensamento for de gratidão, por exemplo, ele expande e você vai encontrar o infinito em tudo que existe. Você vai olhar para uma gota d'água, você vai ver bênção, porque ali dentro daquela gotícula d'água tem vidas, princípios vitais em evolução. Assim por dentro de mim, trilhões constatados cientificamente. Nos reinos subatômicos do meu corpo físico, perde-se a vontade. Todos eles obedecem ao impulso da minha mente, que para eles é como Deus. Se esse Deus aqui adoecer mentalmente, todo o conjunto adoece, porque é uma ordem seguida. Jesus não está no coração. Que tua luz não seja treva, porque se for treva, quantas trevas vai garantir? É profundo esses instantes. Precisamos que nós desaceleramos um pouco. O mundo de hoje não é que é mal, não é que é ruim, pelo contrário, é uma bênção. Mas nós não estamos conseguindo observar, expandir. Então está passando tudo muito depressa. Nós estamos sendo conduzidos a crer que não há esperança quando há solução. E o lado negativo disso tudo é aquela visão pessimista, que só vê o momento. É o governo, é a crise, é a queda do avião, não sei o que lá, é a votação do Congresso, tudo isso. É o foco desajustado do espírito que vê isso. Se você se recolher, se tornar pequeno, então enxergará o limite de tudo que te cerca. Bom, se você expandir, você olha para uma gota d'água e vê o infinito. Se você se recolher, você olha para ela e vê uma gota d'água, aliás, está molhando aqui. Se você expandir, você pega uma semente, olha aqui e fala, o que você vê? Pessimista é uma semente. Tecnicamente nós vemos uma semente, claro, lógico. Mas se olharmos com atenção, vamos enxergar um reino de possibilidades. Em uma semente, um reino de possibilidades. Uma floresta. É uma semente, é sempre uma possibilidade. Sempre. Em nós, quando nós olhamos e só vemos o nosso mundo íntimo, desafeto, desajuste, lamentação, desgosto e motivos para ser como somos, porque o outro nos causou isso, estamos deixando de viver, estamos deixando de ser felizes, querendo terceirizar o nosso problema. E isso significa dizer, dentro da linguagem do Evangelho, que estamos enterrando os talentos que recebemos, porque estamos com medo de ser furtado. O furto acontece quando o outro se aproxima de mim e dentro do nosso processo de convivência, um fere o outro. Então eu me clausuro, eu não quero mais relacionar-me, porque o mundo para mim é algo que me fere. Relacionamentos para mim só me dão mal, então eu não quero mais contato. Então para mim amar dói, porque eu sempre espero algo em troca. Eu espero que o outro faça por mim exatamente o que eu estou fazendo por ele, mas e se eu apenas servir? Podem
ter certeza absoluta de uma coisa: quando nós começamos a servir, é diferente de ser conivente com os outros, que é o bobo dos outros, não é isso? Quando nós começamos a servir, tudo muda. As pessoas certas começam a aparecer para somar na nossa vida. Não há mais espaço para os sabotadores, porque a nossa energia mudou. Eles não nos acham mais interessantes. Nós passamos até por despercebidos. É interessante isso. Porque qualidade de vida não interessa a muitas pessoas, nesse sentido espiritual. Porque estamos muito preocupados, procurando coisas para nos dar prazer. E essas coisas nunca nos preenchem. Então os Espíritos vêm e querem, olhem o essencial. Nos lembra de Jesus, questão 625 dos Espíritos. Observa-te, olhe para ti. Siga o Cristo, aspire para as qualidades, suas qualidades morais. É tanta coisa que podemos falar aqui a respeito de vida íntima, mas o nosso tempo se limita. E eu quero agradecer a atenção de todos vocês, dizendo que observem o que estão carregando. Observe quanto tempo ficou lá atrás, mas eu insisto em carregar até aqui. E a pergunta é, a partir de agora, por quanto tempo eu ainda vou carregar? Que Jesus nos abençoe.